o nome do Senhor. Cada culto, meus irmãos, nós temos essa oportunidade de sentir a presença dele. A presença de Jesus nos leva às lágrimas. Como é bom sentir Jesus. Aquilo que eu falei aqui no início, é mais uma noite de encontros com Deus. Deus, ele sempre marca encontros conosco. Cada culto eu considero assim um encontro com Deus. Muitas vezes ele marca encontros em lugares inusitados, circunstâncias adversas. A verdade é que Deus sabe como está o seu coração, as adversidades que você tem passado. Muitas vezes Deus marca encontro conosco assim, no momento das lágrimas, das angústias, dos apertos. O Daniel, ele marcou um encontro dentro de uma cova cheia de leões. Misael, Azarias e Ananias dentro de uma fornalha cheia de fogo. Fornalha de fogo. O Pedro foi dentro da prisão. E eu quero que você diga comigo, ele marcou um encontro aqui hoje. Eu posso estar cercado por muitos problemas, muitas adversidades, situações que eu não posso resolver. E você faça desse louvor aqui que nós vamos cantar a sua oração. O que importa é que eu marquei o encontro com Deus. Nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus.
remida pelo Senhor. O louvor, muitas vezes ele rompe muitas coisas, ele rompe barreiras. O louvor, ele rompe gerações. Nós cantamos louvores que vencem os dias e vencem os anos, vencem os séculos. Existem louvores que a composição foram mais de 200, 300 anos atrás. Esse hino que nós vamos cantar agora, ele teve muitos autores, fruto também de experiências com Deus. Um dos compositores que ajudaram nesse louvor, que tem mais de 300 anos, é o hino da harpa. Nós cantamos ele com alegria. Ele passou por muitas alterações, aperfeiçoamento, e um desses compositores, ele acrescentou nesse hino algo que foi um momento de experiência com Deus, um momento que ele passou por uma aflição, um momento de amargura, um momento que ele recebeu uma notícia que ele ia ficar cego. O médico chegou e disse: olha, você vai ficar cego. Então logo ele ficou cego. Ele estava noivo, e a noiva chegou para ele e disse: olha, nós vamos ter que desfazer o noivado. Palavra dura: olha, eu não posso me casar com alguém que vai ser um cego. Mas esse homem serviu o Senhor. Ele foi para a casa dele, se acolheu na sua casa. E muitas vezes, quando o mundo te rejeita, as pessoas te rejeitam, a pior coisa que existe, muitas vezes, é o desprezo. Mas Jesus, ele não te despreza. Ele recebeu o abraço do Senhor. Deus, ele nos ama incondicionalmente. E ele contribuiu nesse hino que nós vamos cantar, que diz: ó quão cego andei. Naquele momento difícil, ele voltou seus pensamentos, as suas angústias, as suas dores para a cruz do Calvário. Porque na cruz está o amor de Deus, a expressão do amor de Deus. E os olhos dele se abriram para o verdadeiro amor. Cante esse louvor com alegria. Perdido, maquei.
diáconos, você pode se assentar. Momento dos dízimos e ofertas. Após os dízimos e ofertas, nós vamos cantar um hino que chama Deus do Impossível. Eu pedi ao Senhor um hino para esse momento, né, dos dízimos e ofertas. O Senhor falar muito forte ao meu coração, esse louvor, pessoas que vieram aqui trazendo os seus anseios, as suas angústias, embaraços da vida, os apertos. Talvez você tenha recebido um diagnóstico que não te fez bem, uma palavra contrária, porta que se fechou. Mas esse hino ele diz que quando tudo diz que não, há uma voz que está ecoando, é a voz de Deus que pode mudar a sua vida. Deus é impossível, Ele pode fazer por você. Meus irmãos, na paz do Senhor, amém? Deus, nós te damos graça por essa noite, Pai, que estamos na tua casa, na tua presença, Senhor. Abençoa, meu Deus amado, cada irmão neste lugar que tem colocado em seu coração, meu Deus amado, disposto a servir e obedecer ao Senhor. Abençoa, meu Deus amado, neste momento, cada dizimista, ofertante na casa do Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus amado, tocar o coração dos demais, para que obedeçam, meu Deus amado, a tua palavra. E que o Senhor, meu Deus amado, com a tua fidelidade e graça, meu Pai amado, possa estar abrindo a janela do céu e derramando bênçãos sem medida sobre a vida dos teus filhos. E que a tua igreja seja ricamente abençoada, em nome de Jesus. Amém.
graças a Deus. Pai eterno, te rendemos glórias, honra e louvor a Deus pela tua presença nesse lugar. Que o Senhor já realizou nesse culto e cremos que o Senhor continuará a realizar, Senhor, por meio da tua palavra. Por isso reverte também o teu servo no poder do teu Espírito Santo, com a graça e com a sabedoria do céu, que na ministração da palavra o Senhor possa trazer cura, libertação. Cumpre o perfeito propósito do Senhor para a nossa vida, Senhor, nessa noite. Oramos, te damos graças, ó Deus, por esse momento de louvor. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Quero passar para Gesiel. Deus abençoe. Senhor, amém? Quantos já sentiram a presença do Senhor? Diz glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir à igreja que abra a sua Bíblia em João capítulo 2. Deixa aí a sua Bíblia aberta, capítulo 2 de João. Mas antes nós vamos estar levantando um clamor pelas famílias. Não tive como fugir hoje da administração. O nosso departamento se dividiu. Tem uns na Assembleia, outros no João Guimarães. A líder da família foi também apresentar a sobrinha dela em uma outra igreja. E aí ficou eu e a Cláudia para representar o departamento hoje. Mas eu sei que Deus, Ele vai falar ao seu coração nessa noite, amém? Você que pode, coloca sobre os seus pés. Vou pedir o Jorginho para vir aqui, levantar um clamor por cada família. Enquanto ele estiver clamando, eu vou pedir você que estenda a sua mão rumo à sua casa. Eu não sei como está o seu lar, mas entenda que você é boca profética. Eu quero profetizar que você tem crédito com Deus. E às vezes o inimigo quer fazer tantas coisas na nossa casa e nós ficamos tímidos, não abrimos a nossa boca para poder usar a autoridade que há em nós pelo poder do nome de Jesus. Então que você possa agora estender a mão aí rumo à sua casa. Ministra aquilo que você tem tido necessidade no seu lar. Se o inimigo está ali fazendo de tudo para destruir a sua casa, hoje é uma noite que você vai determinar mais uma vez que ele é derrotado. E Jesus, ele vai fazer tudo diferente na sua casa. E se não tem sido assim, então você vai reconhecer que há algo errado. Mas nessa noite você vai dizer: Senhor, eu não aceito, porque a minha casa ela foi construída na rocha que é o Senhor Jesus. Enquanto o Jorge vai clamando, eu vou pedir o jogo, solte o louvor. E você vai ouvir um pouquinho. Deus falou muito comigo diante de tantas lutas que nós vamos enfrentando. E é um louvor que nos últimos tempos tem realmente me dado esse sustento, esse alívio, porque ele nos faz lembrar que o nosso socorro é Jesus. E é por ele que nós não vamos desistir, é por ele que nós não vamos parar, é por Jesus. Então que você possa ouvir isso, e logo mais o Jorge vai estar ministrando essa oração e profetizando sobre a sua família, amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, e você já pode começar a falar com Deus aí. Alicerce
do mesmo, diz assim, lá em João capítulo 2, versículo 1 ao seguir, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando ali a mãe de Jesus. Jesus, porém, foi convidado com os seus discípulos para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, dizendo: fazei tudo o que eles vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Essa metreta era uma medida antiga ali, de origem grego, que equivalia a 30 a 40 litros, para os irmãos entenderem melhor. Versículo 7 diz: Jesus lhe disse: enchei-as de água, essas talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pai, mais uma vez eu quero colocar a minha vida em tuas mãos e peço que o Senhor usa-me, Senhor, para falar ao coração da tua igreja aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, e que ninguém saia daqui sem entender, meu Deus, a sua palavra. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Irmãos, neste culto, denominado culto da família, eu quero trazer algumas coisas para nossa reflexão. E uma delas é que nós precisamos entender que para o casamento dar certo, e para que o casamento seja duradouro, é preciso muito esforço. E esse esforço, eu estou dizendo que é preciso uma disposição de colocar em prática tudo aquilo que a palavra do Senhor tem nos ensinado. Eu vou procurar me até apenas naquilo que eu escrevi para sermos bem objetivos, mas eu quero que você preste bem atenção, né, e guarda no seu coração aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Quando nós fazemos um seminário ali, Casado para Sempre, os irmãos que já fizeram, eu já fiz esse seminário, uma capacitação parece que por 2 vezes, né, juntamente ali com o Wendel, Marilene e a Cláudia. E uma das coisas que nós aprendemos ali, um dos primeiros assuntos que eles trazem para nós é exatamente que nós precisamos ter consciência que o primeiro passo para uma mudança é um compromisso sério com o propósito de mudar. Ou seja, o primeiro passo para a minha vida ser transformada, para que o meu casamento seja transformado, nós precisamos ter esse compromisso sério de verdadeiramente colocar em prática para que a mudança possa acontecer. E é o que nós não vemos acontecer frequentemente por aí. As pessoas até sabem o que devem fazer, mas não têm esse compromisso de mudar. Eu não sei como está o seu casamento ou a sua família, mas se tem algo que te incomoda, eu quero te orientar que você chame o seu esposo, chame a sua esposa, converse sobre o assunto. E aquilo que vocês descobrirem que não está legal no nosso meio, então tenha um compromisso de mudar. Porque o problema é que muitas coisas têm acontecido nesses últimos dias, é que as pessoas estão descobrindo como casal o defeito do outro, e o pior de tudo, que às vezes até conversa a respeito do assunto, mas só um quer falar e não quer ouvir. Não há uma disposição de mudança.
é uma luta muitas vezes que está sobre o ombro apenas de uma só pessoa. E o casamento precisa ser levado a sério, ele precisa ser compartilhado um com o outro. E aquilo que nós vamos descobrindo que está errado, nós precisamos ter um compromisso de mudar. Deus ama tanto o casamento e a família, que Ele próprio estabeleceu o casamento como marca inicial de uma nova família ali no Jardim do Éden. Mas contrapartida tem Satanás, que odeia tanto o casamento e tanto a família, que ele mais do que nunca, ele tem trago um sistema onde ele tem tentado destruir de uma vez por todo aquilo que é chamado de família. O diabo tem tentado destruir essa que é a maior instituição divina, chamado casamento. Você pode ver que leis estão por aí, e juntamente com as leis estão também uma comunidade que está oprimindo a família conservadora, está dizendo que tudo pode, que casamento é uma besteira, e se querem casar não tem problema, pode ser homem com homem, mulher com mulher. Estão banalizando também a identidade dos nossos filhos, estão dizendo que eles podem escolher o que eles querem ser, se eles querem ser homem e mulher. E no entanto, por causa desse ódio de Satanás contra a família, você pode perceber que leis também têm surgido por aí. E o pior de tudo, que a igreja que deveria se posicionar, muitas vezes estão dormindo, estão deixando o diabo trazer tudo isso para dentro dos lares, chamados lares evangélicos. É uma noite de reflexão, irmão. Nós precisamos olhar aquilo que Jesus falou na sua palavra a respeito de casamento, aquilo que a Bíblia nos mostra a respeito de casamento, e saber que uma aliança, quando ela é constituída, ela não pode ser quebrada, porque quando ela é quebrada, então você pode ter certeza que as consequências da quebra de uma aliança, elas são terríveis, não só para o homem ou a mulher que quebrou, mas ela vem com consequência para toda a família, e por que não dizer para toda uma geração. Nós precisamos levar a nossa aliança de casamento a sério, e muitos não têm levado isso tão a sério. A maioria de nós estamos fadados de ouvir que a família é o maior projeto de Deus, porém muitos não têm levado a sério essa instituição divina, estão vivendo conforme a forma do mundo. A estatística nos mostra o quanto tem aumentado o número de divórcios. E não está lá fora, está também dentro das nossas igrejas, pois temos contribuído e muito os altos índices de divórcio. Eu peguei algumas informações, eu quero compartilhar com os irmãos só para você entender o que o inimigo mais do que nunca está fazendo com as famílias. E quando eu estou falando agora de família, eu quero que você pense apenas no nosso meio evangélico. Esquece lá fora, porque lá fora, por incrível que pareça, apesar do casamento ser banalizado por uma boa parte do mundo, mas também tem aqueles que levam o casamento tão a sério, e às vezes são testemunho para nós que somos crentes. Eles levam a sério tudo isso, mas esquecendo do mundo. Eu quero tratar essa noite apenas para o nosso meio. Olha só as descobertas que eu estava olhando. Para conhecimento dos irmãos, tem várias pesquisas que diz que hoje a proporção de casais cristãos que se separam é a mesma constatada em outros setores da sociedade. Em 2020, a pandemia Covid-19 elevou um aumento o número de divórcios. No segundo semestre do ano passado, os cartórios brasileiros registraram um recorde de 43,8 mil processos, segundo os dados do Colégio Notarial do Brasil. O número foi 15% maior em relação ao mesmo período de 2019. De janeiro a maio de 2021, ou seja, nós estamos falando deste ano, que ainda não finalizou. Em maio a janeiro, de janeiro a maio de 2021, os divórcios extrajudiciais subiu 26,9%, disparando assim durante essa pandemia. Os casamentos estão durando menos do que há 10 anos atrás. Até 2009,
Dizem que os casamentos duravam do dia do casamento até chegar ao divórcio. Para aqueles que separavam, eles duravam cerca de 17 a 18 anos. 10 anos depois, esse tempo não está passando de 14 anos. Ou seja, o tempo dos últimos 10 anos para cá está só reduzindo esse período do tempo do casamento. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Quando eu estava olhando essas estatísticas, eu comecei a pensar, Senhor, o que a Bíblia diz sobre isso? E eu anotei algumas coisas. A Bíblia diz que o que Deus uniu, jamais separe o homem. Mas parece que essa sentença nunca esteve tão ameaçada quanto nos dias de hoje. O casamento e a família está sendo massacrado por um sistema tão diabólico. E o pior que muitos de nós temos baixado nossas armas e não queremos mais lutar pelo nosso casamento e pela nossa família. Muitos de nós estamos vivendo um verdadeiro confronto dentro da nossa casa. Muitos de nós estamos guerreando um contra o outro. E nós estamos esquecendo que a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, mas é contra toda a potestade, contra todo principado. E no entanto, às vezes nós estamos guerreando um contra o outro dentro da nossa própria casa. É como a minha mulher fosse a minha inimiga e eu fosse o seu inimigo, quando na verdade nós precisamos unir e entender que se algo está ruim na nossa casa, se a nossa casa está sendo sacudida, então nós precisamos nos posicionar como um em Cristo e fazer com que todo o inimigo, todo o império das trevas possa cair por terra, aquilo que vem contra nós possa bater em retirada. E no entanto, às vezes nós estamos perdendo esse discernimento e estamos vivendo em verdadeira guerra. Em João capítulo 2, que nós lemos, percebemos o quanto Jesus se interessa pelo nosso casamento e com a família. Pois ele poderia iniciar o seu milagre com uma cura, ele poderia ter iniciado o seu milagre com a libertação de alguém, ele poderia ter iniciado o seu milagre, quem sabe multiplicando o pão, mas ele inicia o seu milagre foi exatamente dentro de um casamento. E ele estava com isso mostrando que a alegria dele é ver uma família se iniciando na sua presença. Jesus estava mostrando com isso que ele poderia fazer qualquer outra coisa para poder mostrar o poder que havia no Senhor. Mas, no entanto, o seu primeiro milagre foi exatamente dentro de um casamento. O casamento é a criação de Deus para a felicidade do homem, mas só desfrutamos dessa verdade do casamento se Jesus estiver presente em nossa casa. Gênesis 1, 27 e 28 nos mostra que desde o princípio a aliança inicial de Deus com o homem estava ligada ao casamento. Ele fez macho e fêmea, abençoou e disse: frutificai e multiplicai e enchei a terra. Isso para que fôssemos completos através do casamento. E a primeira lição, eu quero trazer pelo menos duas lições dentro de João capítulo 2. E a primeira lição que eu quero trazer, que eu achei muito importante, e nós devemos aprender nessa noite através deste milagre de Jesus, foi a presença do Senhor. A primeira lição é a presença do Senhor naquele casamento. Eu coloquei aqui que o texto diz que Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E ainda bem que eles foram convidados, que Jesus foi convidado, pois o vinho da festa acabou. E pensa que vergonha aqueles noivos teria se Jesus não estivesse sido convidado para aquele casamento. Eu quero que você comece a pensar no ambiente daquele casamento. A história diz que o vinho naquela época ele era tão comum como o café dos nossos dias, o café do brasileiro. Assim era o vinho para aquela época, era algo muito comum, porque as festas daquela época eram muito chatas, não tinha tanta comida igual hoje existe, né, para nós, que hoje vamos ter um casamento, já pensamos no comes e bebes, né? Mas o que havia com muita fartura naquela época era exatamente vinho, e quando o vinho acabava,
era um sinal de que a festa também já estava acabando. Olha para você ver que interessante, de repente, eu não sei se aqueles noivos não fizeram, né, um planejamento correto, mas certo é que a Bíblia diz que o vinho acabou. E Jesus estava ministrando no meu coração: filho, ainda bem que eu fui convidado para aquela festa, porque se ele não tivesse ali, que vergonha seria para aqueles noivos e para os seus convidados, a decepção que haveria para os seus convidados. Louvado seja o nome do Senhor. Em João capítulo 15, no final do versículo 5, Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer. E pensando nisso, entendemos que há muitos casamentos e famílias fracassando, porque o casal insiste em resolver os conflitos da sua própria maneira, e mesmo vendo tudo se transformando em verdadeira ruína, não convida Jesus para ajudar a resolver os seus problemas. E por isso nada se resolve, os conflitos persistem, até chegar a hora em que o vinho se acaba, a festa termina e a aliança é quebrada de uma vez por todas. É noite de reflexão, irmão. Eu quero que você, como um culto denominado culto da família, que você possa pensar como está a sua casa, como está o seu casamento, como está a sua família. Talvez você está vivendo em guerra, talvez a sua família tenha entrado em um fracasso, mas a reflexão dessa noite é: Jesus tem sido convidado para a sua casa, Jesus está sendo convidado para o seu casamento, Jesus está sendo convidado na criação dos seus filhos, ou de repente você já tem passado tanta vergonha, tantos vexames por aí, porque Jesus não está lá para trazer um vinho novo para o seu lar. Precisamos refletir sobre isso. Ao acabar o vinho, Jesus transformou a água em vinho da melhor qualidade e evitou que os noivos passassem uma grande vergonha. Quando Jesus está presente no nosso namoro, quando Jesus está presente no nosso noivado, quando Jesus está presente no nosso casamento, na nossa família, qualquer tipo de problema irá se resolver facilmente. E muitos vexame e vergonha são evitados, porque Jesus está presente na nossa casa. Quando Jesus é convidado, irmão, dia e noite para estar conosco, então nós podemos seguir a vida e você pode ter certeza, aquilo que o inimigo decretou que seria a sua vergonha, eu quero te dizer que se Jesus está com você, será a sua exaltação. Ele será humilhado, mas você será exaltado, porque não adianta o que o inimigo fala ao seu respeito, mas você é um vencedor, porque se Jesus está com você o tempo todo, então você não precisa temer o inimigo. Note que o ambiente escolhido para Jesus iniciar os seus milagres aqui na terra nos ensina que o propósito de Deus para o homem deve começar pela sua própria família. Haja vista que em Gênesis 2, versículo 18 a seguir nos mostra que Deus começou a humanidade com a primeira família ali no Jardim do Éden. Só para você entender que a sua família não é um fracasso, ela não deixou de ser um projeto de Deus. Deus ama a sua família, porque quando você olha as Escrituras, você percebe que Deus iniciou com família. E Jesus agora vai ali e começa o seu primeiro milagre também no meio de uma família que estava iniciando. Isso é a prova de que ele não desistiu da sua casa. E Jesus mostra que ele começou a família ali no jardim. Gênesis 9:1 diz que depois daquela destruição do mundo ali através do dilúvio, Deus reiniciou de novo uma família no mundo através de Noé. E Gênesis 2:1 também diz que Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra por meio da família de Abraão. Isso é um sinal de que o Deus zela pela família, Deus ama a família, e nós precisamos estar prontos para lutar pela nossa família. Nós precisamos estar prontos a guerrear contra o inimigo a favor da nossa família, porque Deus é aquele que nos ajuda a vencer todos os obstáculos que vêm contra nós. A segunda lição importante que nós podemos aprender
com Jesus neste casamento em Caná da Galileia, foi o fato dele transformar algo em vinho da melhor qualidade. Alguns dizem que o vinho, na época eu já disse, era uma bebida tão comum. Porém, nós não podemos esquecer que o vinho, nas Escrituras Sagradas, é o símbolo da alegria e do prazer. Quando você vê falar de vinho na Bíblia Sagrada, lembra disso, que a Bíblia está te ensinando que o vinho, ele simboliza alegria e prazer. E por causa disso aqui não faltava vinho naquelas festas de casamento, porque era momento de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. A falta de vinho naquela festa, em Caná da Galileia, acabaria com a alegria de todos que estavam ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao transformar algo em vinho, Jesus revelou que o seu desejo, o desejo do seu coração é que a alegria nunca se acaba em um casamento, em uma família ou em um sonho. Quando Jesus está presente no nosso lar, a alegria não tem o direito de ir embora, porque diante da presença do Senhor Jesus, até a tristeza ela salta de alegria. O que eu quero que você nessa noite reflita: como está o seu casamento, como está a sua família. Talvez o seu lar está vivendo em verdadeira tristeza, mas nessa noite o Senhor está dizendo: olha, me convida para entrar na sua casa e restaurar todas as coisas, porque onde eu estou, até a tristeza ela tem que sair, porque eu sou o vinho, eu sou a própria alegria para você. Então você precisa, meu irmão, levar isso a sério. Quando Jesus está presente no nosso lar, a alegria não tem o direito de ir embora. A alegria ela tem que permanecer, porque Jesus é a nossa própria alegria. Jesus é a videira que nos alegra. E quando Ele se faz presente em nosso lar, até as nossas mais simples necessidades são supridas, seja ela qual for. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu não sei se o seu lar tem necessitado de alguma coisa, mas eu estou dizendo, se Jesus está no seu lar, você não precisa temer o mal, porque Ele está dizendo que a alegria ela vai voltar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Então você precisa, meu querido, buscar Jesus todos os dias e trazer Ele para dentro da sua casa. A Bíblia declara que o homem que teme ao Senhor, está lá no Salmo 128, 3 e 4, diz que a tua mulher será como a videira frutífera, roda ao lado da sua mesa, os teus filhos como planta de oliveira, roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sabemos, eu coloquei aqui que nós sabemos que é da videira que se extrai o vinho. E o salmista, quando ele está dizendo que a mulher é como videira, sendo assim a esposa, ela tem o dever de alegrar o seu esposo. Olha que coisa interessante, quando eu estava pensando sobre isso, eu fiquei pensando tantas casas, quantos lares que os maridos já não têm mais prazer de permanecer. Eles querem estar longe, eles não querem ir para casa porque eles já não encontram mais essa alegria que a sua esposa deveria ter para poder dividir com ele. São mulheres que o tempo todo não têm buscado sabedoria na palavra do Senhor e não têm procurado alegrar o coração do seu marido. São mulheres que o marido faz tudo o que podem fazer para alegrar o seu coração, nada é suficiente. E tudo isso às vezes tem trago uma angústia, uma tristeza no coração do seu marido, e por causa disso muitos preferem estar muito longe de casa, porque não tem mais esse desejo de estar na sua casa, do seu lar, ao lado da sua família. Por que será isso, meu irmão? Nós precisamos, você mulher, entender que a Bíblia está dizendo que você é como uma videira. Então eu escrevi que assim, então você deve ser essa fonte de alegria para com o seu esposo. Você precisa todos os dias fazer algo que ele possa se alegrar e estar ao seu lado. Você precisa dar valor ao seu marido. Provérbios 21:19 diz: é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritada. Quantas mulheres do nosso meio que são verdadeiramente
irritadas, maridos que não conseguem ter diálogo, porque só ela quer falar, só ela fica como uma goteira dia e noite na sua cabeça e dá vontade de correr. Nós estamos falando do nosso meio evangélico e por causa disso depois vem o divórcio. Nós precisamos, você mulher, entender que a Bíblia está dizendo que você é como videira. Você precisa procurar meios de alegrar o coração do seu marido. Muitas mulheres têm se portado como uma verdadeira ira, quando Jesus está dizendo: olha, você precisa verdadeiramente se preocupar em edificar a sua casa. Elas estão vivendo como tola, como a Bíblia está dizendo que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com a sua própria mão ela destrói. Tem muita mulher que está destruindo a sua casa com as suas próprias mãos, porque não tem levado a sério um compromisso de mudança. Provérbios 14, versículo 1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa. Guarda isso, mulher. E é claro que existem homens, os homens achou que não ia ter para eles, vai ter para você também. Existem homens, eu coloquei aqui, que não dá o devido valor à sua esposa, a trata como qualquer coisa dentro e fora de casa, são mal educados, dentro de casa são os verdadeiros, não vou falar o que, mas nós não sabemos muitas vezes como nós nos portamos. E no entanto queremos que a nossa esposa seja uma fonte de alegria para nós. E como ela vai se alegrar se nós não cuidamos daquilo que tem maior valor, que é a nossa própria esposa? E no entanto nós precisamos também, homens, olhar o nosso relacionamento, como nós estamos vivendo dentro desse casamento, e fazer com que a nossa mulher possa voltar a frutificar e ser essa fonte de alegria. Tem homens que têm tratado a sua esposa de qualquer maneira, lá fora são muito educados, a gente não consegue nem imaginar o que eles são dentro da sua casa. Dentro de casa é uma coisa, fora é outra. E no entanto, ainda quer que a sua mulher seja essa fonte de alegria, não vai conseguir. Nós precisamos entender que para termos fruto dessa mulher, ter essa alegria que vem dessa mulher, nós temos que tratar como Deus nos ensinou, como vasos mais frágeis, mas também entender que ela é dependente de todo o nosso amor. Ela é dependente de todo o nosso cuidado, ela é dependente de todo o nosso carinho. E quando nós fazemos isso, nós vamos entender que a nossa mulher, o Senhor colocou ao nosso lado para ser uma auxiliadora. É para ser aquela que vai nos ajudar o tempo todo, em todas as áreas. E quando nós fazemos assim, então você pode ter certeza que há vitória para a nossa casa. Como marido, nós precisamos cuidar bem das nossas mulheres, pois esse é o dever de cada esposo segundo as Escrituras. Existem muitos casamentos sem alegria, porque o marido não tem sido amável e bondoso para com sua esposa e vice-versa. Colossenses 3,19 diz: vós, marido, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Efésios 5,33 diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. E já indo para a conclusão, meu irmão, dizem que a oliveira é a árvore da vitalidade, e Deus promete no versículo 4 do Salmo 128, dizendo: os teus filhos serão como planta de oliveira à roda da tua mesa. E abrindo um parênteses aqui sobre filhos, eu coloquei algumas coisas que eu quero que nós como pais possamos refletir. E a primeira é: qual é o exemplo que estamos dando para os nossos filhos como pais? Como os pais, qual é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Que tipo de relacionamento estamos construindo com os nossos filhos? Qual a análise que os nossos filhos fazem a respeito do nosso casamento? Eles permanecem acreditando nessa instituição divina devido ao exemplo e o valor que eles percebem dentro de casa através de nós? Ou eles acham que o casamento é algo ultrapassado e não passa de uma mentira, devido ao fracasso que eles têm visto dentro da sua própria casa? Qual é a orientação que nós estamos dando para os nossos filhos, para livrá-los do bombardeio do mundo?
Por exemplo, tem meninos e meninas que ainda não formaram nem mesmo o seu próprio corpo, e nós temos a notícia que já estão por aí. Eu não estou falando lá fora já está uma banalização, mas eu estou falando de dentro da nossa igreja, da igreja chamada evangélica, meninos e meninas que ainda nem formou o seu próprio corpo, e nós já estamos tendo notícia aí de verdadeiras crianças já em beijinhos de boca, já estão ficando por aí, e às vezes os pais acham que isso está muito normal para aqueles que sabem dessa situação, não estão nem aí a respeito disso, acham que é muito bonitinho ver o seu filho de namorinho, ver o seu filho mostrando a sua sensualidade nas redes sociais, e no entanto não tem se preocupado ou não tem tido esse discernimento que na verdade estão perdendo os seus filhos pouco a pouco para o mundo. Nós precisamos refletir sobre isso, meu irmão. E uma palavra que eu quero falar algo principalmente para as meninas que estão aqui. Esse rapazinho aí, meninas, que fica aí disputando você. Às vezes você está se achando que é a mais bonita, todo mundo te quer, e às vezes você está cedendo esses encantamentos, não tem se preocupado com isso. Você pode ter certeza de uma coisa: esse rapazinho, uma boa parte deles só quer usar você como troféu, para dizer para o colega que no linguajar por aí eles pegaram mais uma. Eu tenho alguém próximo, ela me fez ela trouxe uma ilustração que eu achei bacana. Eu não vou falar o nome dela, que ela está por aí. Ela disse que se eu falasse, que ela ia embora, mas ela permitiu eu trazer a ilustração que ela trouxe, que ela me falou, eu achei muito interessante. Ela disse que, olha só, eu vou ler para vocês entenderem. Ela disse que as meninas que ficam pela mão, passando pela mão de um e outro, ela é comparada com dois tipos de fruto, um com casca e o outro sem a casca. Aquelas meninas que se reservam para o casamento, ela é comparada com aquela fruta com casca, saudável e limpo, que todos desejam. Está ali é um fruto separado. E as outras meninas que ficam passando de mão em mão, pode ser comparada com uma fruta descascada e suja, que ninguém vai dar valor. E quando eu ouvi isso, eu pensei, eu concluí. Então, quando nós pensamos a respeito disso, qual é a reflexão? Quando alguém sério resolve agora procurar uma menina para se casar, qual desses dois tipos esse rapaz ele vai procurar? É aquela que passou de mão em mão ou aquela que se reservou para um casamento? Eu te garanto que, inteligente como os rapazes são, eles vão procurar aquelas que se reservou. Então é pensando nisso, você menina, você moça, até mesmo você rapaz, guarde para o casamento. Eu entendo que como cristão, o casamento do nosso meio, o relacionamento, o namoro do nosso meio deve ser com compromisso de casamento. E quando nós ficamos por aí, muitos querendo, fica com um, fica com o outro, os pais precisam atentar e orientar os seus filhos, porque esses filhos vão chegar um dia que vão se casar com certeza, mas vão chegar no seu casamento cheio de traumas, devido à comparação dos relacionamentos anteriores, e às vezes vão ter dificuldade em permanecer casados, porque viveram tantos relacionamentos, que agora já não conseguem mais viver com uma só pessoa. Então prepare o seu filho, pai, prepare a sua filha a levar a sério a respeito de namoro, e inculca na cabeça dele que o namoro do crente deve ser com este propósito de casamento. Quantos entenderam disso? Glória a Deus. E para finalizar, eu já quero chamar o louvor aqui. Eu quero dizer para você, para finalizarmos aqui, que Jesus abençoou aquele casamento em Caná da Galileia, iniciando o seu milagre aqui na terra, no seio da família. E essa foi uma demonstração do compromisso que ele tem de abençoar todas as famílias da terra. Mas a família tem que temer o Senhor. Precisamos entender que existe um benefício maravilhoso na aliança do casamento, mas só desfrutamos deste benefício se vivermos conforme Deus desejou. Talvez tenha alguém aqui que não sabe o que fazer, já não está mais suportando viver em família.
devido lá no seu lar só existe tristeza, angústia e dor. Mas eu quero dizer para você que ainda que aos poucos as suas forças estão se acabando, mas nessa noite o Senhor está dizendo que Ele vai lá e renova toda a sua força, Ele restaura a sua aliança, Ele restaura a sua família, se você convidar Jesus para ser essa alegria no seu lar. Se você convidar Jesus, Ele está dizendo nessa noite que Ele vai fazer com que volte a ter vinho na sua casa, e esse vinho é o próprio Jesus que simboliza essa alegria, esse prazer do seu lar, e você então irá ser um exemplo para aqueles que estão se fracassando por aí, porque eles vão olhar para você e vai perceber que o seu Deus, Ele fez e continua fazendo milagre. Então que você possa guardar isso no seu coração, meu irmão, e possa saber que Jesus, se Ele for a sua rocha, se Ele for o seu alicerce, é certo que você não vai conseguir sair da sua presença, você não vai conseguir chegar a um divórcio, porque você sabe que isso nunca esteve no coração de Deus. Mas ainda que estiver tudo difícil, você vai ter a certeza que Jesus, Ele vai restaurar toda a sua casa. Nós precisamos, entendemos que muitos não conseguiram, muitos fizeram de tudo para poder manter a sua casa de pé, o seu casamento, mas não, como eu disse, ele estava vivendo como fosse um peso, só ele carregando aquilo, porque o outro lado não cedeu. Quando é assim, Deus sabe o que faz, mas o importante é que Deus viu a sinceridade do seu coração e viu que você lutou enquanto você pôde para poder manter a sua casa de pé. E se isso não foi possível porque só você lutou, então você pode ficar tranquilo também que Jesus, Ele restaura, Ele traz nova todas as coisas. E eu estou declarando nessa noite que Ele está renovando a sua aliança, Ele está restaurando a sua vida, mas você precisa dizer: Jesus, volta, seja esse convidado especial na minha casa, mas porém não vai embora, permanece comigo, porque eu estando no Senhor, eu posso todas as coisas. Coloca sobre os seus pés nessa noite, irmãos. Eu quero louvar com a igreja. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Eu queria mais ouvir a igreja entoando esse hino. Eu gosto de louvores que são proféticos. E quando eu estava ministrando, o Senhor me ministrando essa palavra no meu coração, Deus me falava exatamente que havia nessa noite aqui muitas famílias que só Ele sabe como está vivendo. Talvez você homem, você mulher não tem prazer de estar mais na sua casa. Talvez só você tenha lutado e agora você está dizendo: Jesus, eu não aguento mais. Talvez você está chegando numa situação dizendo: Senhor, eu já não tenho mais força. Senhor, olha quantos anos eu estou lutando, quantos anos eu venho orando pelo meu marido ou pela minha esposa. Senhor, eu não estou vendo nada acontecer. Senhor, essa guerra tem sido, parece que só minha. Senhor, eu olho o outro lado e por mais que eu tento falar, a minha esposa ou meu esposo não quer me ouvir, Senhor. E eu já estou, ó Deus, pronto a sair de tudo isso, porque eu já não aguento mais. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Feche os seus olhos nessa noite e sinta a presença de Deus tocando a sua vida. Eu não sei como está a sua vida, como está o seu lar, como está o seu casamento. Talvez você está nessa situação dizendo: Senhor, o vinho acabou, Senhor. Senhor, não há mais alegria na minha casa. Talvez você está dizendo: Senhor, eu estou vivendo apenas de fachada, Senhor. Eu estou chegando na frente do meu irmão, eu até estou indo, Senhor, cultuar junto com meus irmãos, e estou me apresentando a eles como tudo estivesse bem. Mas o Senhor sabe que quando chega na minha casa, Senhor, eu já não suporto. Não há um relacionamento. Talvez você está pensando: Senhor, eu estou vendo meu marido ou a minha esposa
fracassado. Mas talvez você tenha tido uma interrogação dizendo: Senhor, mas por que essa restauração não está acontecendo na minha casa, Senhor? Talvez você está dizendo: Senhor, há quanto tempo eu não me alegro sentado à mesa com a minha família? Talvez você está dizendo: Senhor, eu não tenho mais prazer em sentar numa mesa com a minha família, Senhor. Está doendo, Senhor. A minha fé está indo embora, Senhor. Eu olho para o óleo, Senhor, eu não vejo o vinho. O vinho está acabando, Senhor. Mas o Espírito de Deus está dizendo, igreja, o Espírito de Deus está dizendo que Ele está aqui. E se você for sincero com o Senhor, e você tiver um compromisso de mudança, a alegria ela volta para sua casa ainda hoje. A alegria ela volta para sua casa ainda hoje, irmão. Essa mulher que você já não suporta, esse marido que você já não está suportando, você vai olhar para ele, você vai olhar para ela a partir de hoje e vai ver o quanto você o ama. Talvez seja a noite onde o seu marido, a sua esposa irá sentar ao seu lado e dizer: me perdoa porque eu te tratei mal, me perdoa porque eu não fui essa videira
esse culto abençoado, maravilhoso. E que os irmãos leiam a palavra, deixe que ela ache guarida no seu coração, dirige a sua vida de conformidade a essa palavra. Nós, como pais, como esposo, como esposa, como filhos, guarde bem tudo que você ouviu. E aquele que ouve a palavra de Deus e guarda, é como um homem prudente que edifica a sua casa na rocha. Pode vir os ventos, a chuva, a tempestade e dar de ímpeto contra essa casa. Ela não cairá, porque está edificada na rocha. Que seja assim o seu lar, que seja assim a sua casa, a nossa família. Domingo de manhã, ceia do Senhor. Eu ia dar uma ceia só à noite, mas Gesiel acha que culto de ceia vem mais gente, então não vai, de repente, cadê o pessoal? Muitos vão ficar sem cear. Então nós teremos a ceia às 9 da manhã e às 18h30, ceia do Senhor. Domingo então é um domingo de ceia, 9 da manhã e às 18h30. Deus abençoe a sua vida e nós encerramos essa reunião dizendo que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja na minha e na sua vida, de toda a igreja reunida aqui, mas não somente nós que estamos aqui, mas de todo o povo de Deus que está espalhado em toda a face da terra. Vai com Deus, em nome de Jesus.